Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar para vocês aqui o Sérgio Moro levando uma invertida, assim, algo que tem acontecido com uma certa frequência, assim, que não é repetida, né? Uma invertida nova, porque ele foi sair em defesa da família do Mauro Cid na CPMI, que tá apurando o que aconteceu no dia 8, como se ele fosse alguém preocupado com a família, e um deputado vai jogar na cara do Moro uma sacanagem que ele fez com o Lula quando este estava na cadeia em relação ao que aconteceu, a morte do seu neto, que o Moro, juiz, impediu o Lula de ir no velório. Uma coisa realmente lamentável. Quero mostrar para vocês aqui e falarei também sobre Mauro Cid, que, né, o Metrópolis divulgou algo exclusivo, né, trazendo detalhes da relação entre o Mauro Cid e a Michelle, que não era nada boa. E ali ele vai, né, trazer detalhes sobre pagamentos, enfim, que ele fazia para Michelle, parentes de Michelle. Vamos refletir sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aqui as notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, faz parte, manda um dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que esse nosso trabalho continue crescendo e cheguem mais pessoas, elas venham para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, o canal Progressista, muito bom por sinal, super recomendo, divulgou um corte que mostra Moro todo preocupado com a família do Mauro Cid, e aí vai lá um deputado e escancara a hipocrisia do senador e ex-juiz. Vamos aqui assistir, depois eu quero trazer reflexões sobre isso, porque aqui, né, independe do que você acha do Lula, se você gosta ou não gosta, né, um avô, na minha opinião, tem o direito de ir no velório do neto, uma coisa assim, né, que deve ser muito triste para quem está passando por uma situação de perder um neto, não poder ir no velório, mas o Moro teve a coragem de impedir o Lula de visitar lá, né, os familiares e ir no velório do neto quando este veio a falecer, enquanto o Lula estava na cadeia. Vamos lá então aqui, né, para esse corte divulgado pelo canal Progressista. Eu sou contra, tá, que seja chamado a depor aqui familiares de qualquer investigado. E me parece que essa é a posição muito serena do nosso presidente dessa comissão. Cada um responde pela sua responsabilidade específica e a culpa não se transmite. O que quer dizer que se o tenente-coronel for culpado aqui de qualquer coisa, essa culpa não se estende aos seus familiares, seja filha, seja esposa. Isso vale também para outros investigados. Não contem comigo para aprovar qualquer requerimento de convocação de familiar para essa comissão, ou para quebra de sigilo bancário, ou qualquer... Ver aqui o juiz... Mas peraí, antes de trazer aqui a fala do deputado, vou até voltar aqui um pouquinho, ele fala que a culpa é intransferível. O que tem a ver, cara pálida? Você chamar parentes do Mauro Cid para depor lá na CPI não quer dizer que você vai transferir para eles culpa. É uma investigação onde pode ser sim que os parentes saibam de algo que a CPI tem interesse em saber. O que não quer dizer transferir culpa. Se o Mauro Cid cometeu um crime, ele tem que pagar, não é a esposa, não é o pai, não é um outro parente qualquer, desde que esse parente qualquer não tenha vinculação. Agora, você chamar para depor é algo simples, vai lá, depõe, assume o compromisso, fala a verdade e vai embora depois. E as investigações transcorrem normalmente. Agora imagina um cidadão que era juiz fazer esse tipo de dedução aqui, como se a simples convocação para depor, para prestar esclarecimento, significasse transferência de culpa. Mas aqui que ele quer posar de alguém preocupado com a família do Mauro Cid, que não pode ser exposta, enfim. Ele que não demonstrou preocupação com familiares em relação ao Lula, que, insisto, você pode ter mil discordâncias, eu tenho várias, mas o irmão do Lula faleceu enquanto ele estava preso, não deixaram o Lula visitar, o neto do Lula foi... morreu ali enquanto o Lula estava preso, também impediram o Lula de visitar. Isso é uma coisa desumana, na minha opinião. Mas vamos aqui que o Moro tomou uma invertida na cara lá no Senado dessa CPMI. Convocação de familiar para essa comissão, ou para quebra de sigilo bancário, ou qualquer... Ver aqui o juiz Sérgio Moro falar em respeito à família, eu perguntei para ele, não respondeu até hoje se ele devolveu o iPad do neto do Lula, que depois veio a morrer, e que eles não queriam nem deixar que o Lula fosse visitar, como não deixaram ir no irmão dele. E agora ele falar de família. Sinceramente, vocês não falam nada. É bom que ele responda. Se foi entregue o iPad da filha, do filho, do neto do presidente Lula, bom que saiba. Então vai vir falar de família, de respeito à família. Sinceramente, a gente escuta muita coisa. Então eu vou deixar o link, tem mais uma explicaçãozinha rápida aqui, Para quem não sabe, essa invertida aconteceu anteontem, na CPMI do 8 de janeiro, quando Sérgio Moro, assim como outros da direita, tentou fazer um drama falando de família, quando outro deputado cogitou a convocação da esposa de Mauro Cid, que também é investigada pelo 8 de janeiro. Falando ainda sobre a...
Então aqui, na verdade, pessoal, vamos explicar aqui qual que é a preocupação do Sérgio Moro ali nessa CPI. Não é com a exposição de familiares, de pessoas da família de um investigado que, enfim, pode ser, sim, eu acho que vai ser incriminado, que é o caso do Mauro Cid. A coisa aqui, ela vai além. Por quê? Porque o Mauro Cid, ele tem familiares que estão preocupados com a situação dele. Uma delas aqui é a esposa do Mauro Cid, a Gabriela, que já andou dando falas aí, entrevista e tudo mais, declarações, que não está satisfeita com o abandono que Bolsonaro está aqui, com o marido estar sendo abandonado pelo Bolsonaro. Então ela já deu declarações que a família Bolsonaro ficou com medo. Falou, peraí, se ela realmente abrir o bico e resolver falar alguma coisa, pode comprometer Jair Bolsonaro e a família. Então essa é a preocupação de Sérgio Moro, com a possibilidade dela ir lá e falar coisas desagradáveis à família Bolsonaro, que o Sérgio Moro aqui disse ter rompido, depois lá no segundo turno estava lá vergonhosamente ao lado de Jair, dando entrevista depois dos debates. E tem o pai do Mauro Cid, que é o general, que também já andou dando declarações que meteram medo na família Bolsonaro. Então o Sérgio Moro aqui é uma figura lamentável, deprimente da nossa política, e foi aqui mais uma vez tomou aqui uma invertida novamente ali nessa CPMI. E por falar em Mauro Cid, a Metrópolis divulgou aqui, exclusivo, abre aspas, Dona Michele era muito difícil e não gostava de mim, diz Cid. Aqui vai trazer uma matéria longa do Metrópolis, eu vou deixar o link, como eu vou deixar também outras informações aqui, que vai dizer que o tenente-coronel Mauro Cid optou por não responder às perguntas dos deputados e senadores da CPMI do 8 de janeiro, na terça, dia 11, lá no Congresso Nacional. Mas, nos últimos tempos, em conversas reservadas às quais a coluna teve acesso por meio de interlocutores em comum, foi bastante eloquente ao falar dos bastidores dos palácios do Planalto e da Alvorada sob Jair Bolsonaro. Vai destacar que nessas conversas, devidamente registradas, Cid contou que ficava no meio do fogo cruzado entre Jair e Michele Bolsonaro quando o assunto era principalmente o pagamento de contas da família em dinheiro vivo na boca do caixa, conforme mostramos em reportagem publicada no início do ano, diz aqui o Metrópolis. O oficial do Exército diz, por exemplo, que Michele era uma pessoa de difícil trato no dia a dia e que não ia com a cara dele. Antes de trazer a fala do Mauro Cid, trazida pelo Metrópolis, vale lembrar que muitas pessoas que de fato tinham maior proximidade com a Michele revelavam essa dificuldade aqui no relacionamento com ela, uma pessoa meio difícil, meio azeda na relação ali. Aqui abre aspas, então, pro Mauro Cid. Dona Michele era muito difícil e não gostava de mim, afirmou. E a principal razão da diferença entre os dois tinha como pano de fundo exatamente as questões relacionadas a dinheiro, segundo o militar. Pelo que foi divulgado aqui, eu vou dar uma resumida, a Michele dava muitas ordens através de assessores que levavam até o Mauro Cid para ele pagar as contas dela. Mas, gente, é preciso ter cuidado aqui, porque, segundo consta, o Mauro manuseava tanto o cartão corporativo da Presidência da República e também a movimentação na conta pessoal de Bolsonaro, que tinha lá o seu salário como presidente, como militar ali, afastado, enfim, até tinha também lá os seus proventos dessa aposentadoria. E o que acontece? O Mauro Cid jura que usava sempre dinheiro sacado de contas do próprio Bolsonaro para fazer os pagamentos e que não misturava no caixa paralelo que administrava valores da conta pessoal do então presidente com recursos sacados a partir dos cartões corporativos da Presidência da República, uma suspeita que já é investigada já há algum tempo pela Polícia Federal. Então aqui tem que investigar muito, porque se ficar comprovado que o Mauro Cid, não importa o valor, pode ser 10, 20, 30 reais, 30 mil reais, não importa, 300 mil. Se o Mauro Cid pagava a conta da Michele Bolsonaro com cartão corporativo, seria mais um crime praticado. Mas se o Mauro Cid pagava a conta da Michele e dos familiares da Michele, que pelo que foi divulgado, são muitos familiares que viviam aí pendurados a Michele, pedindo favor, paga isso, paga aquilo, e a Michele mandava o Mauro Cid pagar. Então, se esse pagamento de despesas da Michele, de parentes dela, se esse pagamento foi feito com dinheiro pessoal de Bolsonaro, lá do seu salário de presidente, aí é uma outra questão e não teria a prática de crime. E aqui a gente tem que ver qual que é a repercussão disso perante a sociedade. Porque se era com cartão corporativo o pagamento, é cometimento de crime e eles podem estar muito mal. Mas se era com o recurso pessoal de Jair, isso pode passar uma imagem positiva para a sociedade, do tipo, nossa,
Como a Michelle era preocupada com os parentes, o Bolsonaro achava ruim, brigava com o assessor, mas ia lá e pagava. Então, né, tudo isso aqui pode afetar em como as pessoas percebem, né, os dois. No caso, Bolsonaro já está inelegível por 8 anos, Michelle não. E muitos dão como certo que ela vai disputar o Senado pelo Distrito Federal. Mas há os mais empolgados que alimentam a esperança de que ela dispute a presidência da República. Então, todo cuidado é pouco para, na tentativa de, né, vamos dizer assim, de queimar a imagem dela, eventualmente acabar ajudando de alguma forma, caso não tenha nenhuma ilegalidade nisso. Então é isso, pessoal. Vamos ficar bastante atento. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.